Porque a gente fica comprando muitas besteiras, muitas bobeiras, às vezes para afagar uma dor, alguma coisa que a gente está sentindo. Ah, tô triste, eu vou comprar isso porque eu mereço. A bendita frase, eu Ai, mereço. ai, essa questão do merecimento. A gente acaba gastando muita coisa por causa do eu mereço. Ah, tô triste, mas eu trabalho demais, eu vou comprar essa blusinha porque eu mereço. Ai, hoje eu tô super feliz e eu trabalhei demais, eu mereço. E aí, quando você vê as coisas, você tá juntando coisas em Você casa. merece a fatura do cartão de crédito. Você merece o seu É, endividamento. isso é verdade, Dai. Porque a pessoa acaba Consequência. ficando endividada. Então, tem que Sim. saber fazer uma administração aí do dinheiro. Às vezes, tem que ver, é uma das coisas que eu acho que a pessoa deve fazer é olhar o que, que eu desejo na minha vida. Qual é o meu objetivo de vida? Eu tenho um sonho, eu quero comprar uma casa. Meu sonho é comprar um carro, porque brasileiro é apaixonado por carro, viu? A maioria quer comprar um carro. O meu objetivo é comprar um carro, é ter uma casa. Então, se você tiver um objetivo bem claro, bem definido, você vai conseguir parar de gastar com coisas que é desnecessária para você para realizar os sonhos e os objetivos. Mas sabe qual é a questão, Val? Nós, pessoas de classe baixa e classe média, é porque assim, eu acabo dividindo a classe média, né? Porque a Uhum, partir de 10 mil reais já é classe alta. Mas a gente não pode comparar uma classe média de 3.500 com uma classe média de 7 mil. Então, assim, uhum, falando da classe média mais baixa, quando a gente compara, por exemplo, a pessoa de classe baixa e a pessoa de classe média com um salário menor, nós não fomos ensinados a sonhar grande. Nós não fomos ensinados a pensar grande. Nunca ninguém nos incentivou a ter coisas que fossem maiores do que aquela que o nosso salário visivelmente era capaz de conquistar. Então acaba que a gente vem nessa construção social mesmo. Porque se hoje eu falo assim para minha mãe, mãe, eu tô tentando juntar 10 mil reais. Aí ela fala, nossa, para que esse dinheiro todo? Você tá entendendo? Mas não é a minha mãe. É a construção social dela, de que nós não precisamos de 10 mil reais. E me incomoda muito essa situação, porque eu logo penso naquilo, né? Onde come um, come dois. Gente, dividir é horrível. Dividir não é bom. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é criar consciência. Consciência de que nada vai me limitar. Se eu correr atrás dos meus objetivos, se eu me adaptar às minhas necessidades, eu vou conseguir conquistar os grandes sonhos. Você pode reparar, geralmente filhos de pais que moram de aluguel tendem a repetir o mesmo modelo. Eles vão morar de aluguel. Dificilmente uhum. você vê filhos de pais que moravam de aluguel comprando sua própria casa, construindo sua própria casa. Eles repetem o modelo. Acaba Geralmente, reproduzindo, né? A mesma vida dos pais, né? Reproduz, né? Acaba pois reproduzindo. é, geralmente filhos que constroem terreno dos pais, aí os filhos deles ou constroem sobre a casa ou no mesmo terreno, no pedacinho. Nós, lembra que eu falei para tu no início da live? Nós somos seres visuais e comportamentais. Então a gente Sim. tende a reproduzir comportamentos. Então é você. Você tem que determinar na sua vida. Porque, Val, se eu te contar o histórico da minha família, ninguém tem ensino médio, sabe? Ninguém tem ensino superior. Somente eu. Eu Se sou eu te falar efetivamente também um que ponto eu tenho. fora da curva. Se eu te falar também, eu tô nessa mesma situação que você. Eu tenho primos aí de 35, seus 40 anos, pessoas jovens, não sabem ler, escrever, que não deixa de ser uma realidade da população de uma parte, né? A gente tem pessoas muito estudadas no Brasil e tem pessoas que são pessoas jovens, que quando você pensa em uma pessoa de 60 anos, você vai pensar, ela era lá da roça, do interior, tinha dificuldade. Mas hoje você vê pessoas jovens que não têm estudo. E eu até falo para você, Dai, como você chegou nesse ponto da questão dos estudos, teve uma época que eu trabalhava em um ambulatório e a gente tem um questionário antes da pessoa fazer a cirurgia, é uma cirurgia eletiva. Ela marcava e ia lá para fazer essa cirurgia, que era de membro superior. E aí, a gente tem um questionário. E muitas vezes dá alguns acidentes, tipo,
corte com maquita, cortar o dedo, o braço, alguma coisa. Acidente com o braço, ou mão ou braço. A gente faz um questionário. Aí você vê uns rapazes de 18 anos, 25 anos, homens de 30, mulheres também, mas como a maioria dos acidentes, por incrível que pareça, acontecia com homens, assim, meninos com 25 anos, falar que tem quarta série, quinta série. E aí, dentro da cidade de São Paulo, eu não estou nem falando lá do interior, sabe? Que hoje já é mais fácil o acesso à escola, ao básico. A nossa escolaridade pública é ruim? Eu acho que realmente, eu concordo, tem que melhorar muito. Mas já que eu não tenho o ótimo, o melhor, eu tenho que aproveitar pelo menos esse básico que é me oferecido. O que eu posso Eu a fazer? Eu vida terminar toda pelo menos o estudei em ensino colégio médio. público, tô aqui viva a vida inteira. Então, assim, a pessoa, assim, na minha opinião, né? Eu acho que a pessoa tem que aproveitar isso, Dai. Porque às vezes ela quer mudar de vida, mas ela não tem coragem de fazer o básico. E para você mudar a sua realidade, você tem que fazer alguma coisa diferente. Porque é ilusão a pessoa querer fazer as mesmas coisas que fez a vida inteira, fazer as mesmas coisas e querer ter resultado E ter diferente, porque não mudança. vai ter. Então, a gente tem que fazer. Já que não dá para fazer grandes coisas, faça o básico, mas olhando para o distante, olhando para frente. Eu mesmo sou filha de pais analfabetos. Meus pais não sabem ler e escrever. Eu vim morar em São Paulo, eu com 20 anos, eu ainda estava no terceiro ano do ensino médio. Por quê? Eu comecei a estudar com 9 anos de idade, porque os meus pais não tinham essa mentalidade de colocar a criança cedo na escola. Eu até estudei um pouquinho, mas não tinha tanta essa mentalidade. Só que meu pai, não sabe ler e escrever, mas ele falava: meu sonho é ver os meus filhos formados. E meu pai sempre incentivou a gente a estudar. Os meus irmãos, nenhum quiseram estudar. Eu tenho 3 irmãos. Nenhum quiseram. Até que eles foram estudar depois dos seus 15, 16 anos, que começaram a trabalhar, eles queriam tirar a carta de motorista e precisava ler, e precisava fazer o teste. Aí eles começaram a estudar, fazer supletivo para terminar o ensino médio. E eu falo para você, eu cheguei aqui e eu sempre fui muito sonhadora. Eu lembro que eu era criança, meus 9 anos, 10 anos, eu já tinha enxergado que se eu estudasse, eu ia mudar minha vida. Eu enxerguei isso de pequena. E eu tinha certeza que eu ia mudar minha vida através dos estudos. Tem muita gente que fala, não precisa estudar. O meu irmão mesmo, quando era adolescente, ele fala, para que eu vou estudar? Meu pai nunca estudou e tá aí trabalhando, tá vivendo. Tá, Você você tá vai... entendendo a reprodução? Você entendeu? Sim, é bem isso. E eu enxerguei diferente. Eu falei, não, eu vou mudar a minha vida. Então, falando para você, eu cheguei em São Paulo, terminei meu último ano do ensino médio, fui fazer um curso técnico, que eu fiz técnico em enfermagem, mas já visualizando que eu queria fazer uma faculdade. E quando eu cheguei aqui, eu falei para minha tia, falei, tia, eu quero fazer uma faculdade. Sabe o que ela falou para mim? Minha filha, esquece isso. Faculdade é para rico. E daí eu acho que deu uma travada. Mas minha tia chegou a falar isso para mim. Minha filha, esquece isso. Faculdade é para rico. Eu falei, mas tia, não tem a faculdade pública? Ah, minha filha, a faculdade pública é para quem estudou inglês a vida inteira, quem estudou em escola particular a vida inteira. Não é para gente, não é para pobre. Vai trabalhar que você ganha mais. E as faculdades particulares é muito cara. Mas quando eu coloco uma coisa na cabeça, ninguém me tira. E aí... você sou eu. Aí daí eu fiz o curso técnico, comecei a trabalhar. Aí eu vi que as melhores faculdades que eu queria fazer era muito cara, era praticamente o meu salário inteiro para eu pagar uma mensalidade da faculdade. E eu enxerguei que a universidade pública seria o meu caminho. E aí eu fui batalhar para isso. E às vezes eu estudava à noite, quando eu fiz o ensino médio, porque eu trabalhava de dia. E eu fui batalhar para eu fazer a faculdade pública. E com isso eu fiz 3 anos de cursinho pré-vestibular para entrar em uma universidade pública. E aí, em 2008, eu entrei na Universidade Federal de São Paulo, que hoje eu carrego assim com muito orgulho, sabe? Porque foi o meu esforço, eu batalhei até conseguir. E muitas pessoas vão falar para você, desiste disso, tenta outra coisa. Porque se eu tivesse ouvido a minha tia, que falou para mim, isso é coisa para rico, deixa esse negócio de faculdade para lá, talvez eu não estaria aqui hoje, aqui falando para vocês e contando, e não estaria vivendo o que eu estou vivendo hoje. Eu hoje afirmo, o que mudou muito a minha vida foi estudar e continuar estudando, né? Assim, a gente acaba sempre, a gente que pega o gostinho de estudar, a gente quer sempre aprender alguma coisa, a gente quer sempre ter outra coisa querendo aprender.
Então, assim, para mim, o que mudou muito a minha realidade foi estudar. E às vezes eu vejo que as pessoas não querem fazer o básico. A escolaridade não é boa do ensino médio? Tudo bem, não é boa, mas aproveita isso que você tem. É oferecido isso? Faz isso pelo menos. E depois você pode conquistar algo muito melhor. E sempre sonhar e visualizar em algo que você pode conquistar na vida também, né? Conseguir enxergar além. Porque eu também antes eu não enxergava que eu iria chegar nesse ponto hoje de fazer algumas viagens, de estar realizando alguns sonhos. Eu não enxergava isso, mas eu sabia, eu tinha uma certeza que eu ia mudar minha vida em alguns aspectos. Então, eu acho que a gente tem uma vida assim um pouco parecida na questão dos estudos, né? E a maioria dos meus familiares também não tem estudo. Uma boa parte não tem. E assim, uma coisa que me tocou muito sua é que eu, quando tinha 9 anos, recebi um livro de uma professora. Porque assim, eu não sabia o que era McDonald's, passeio. Os meus pais realmente não tinham. A minha mãe é cega e o meu pai era analfabeto também. Então, assim, eles não tinham a menor condição de me levar para lugar nenhum. Porque o meu pai trabalhava consertando fogão. Então, assim, não tinha dinheiro, né? Tinha dinheiro ali para manter a gente mesmo. E a minha mãe, sem enxergar, ia me levar para onde, né? E ainda tinha a questão de que ela ficou muito tempo dependente da perícia, até aprovar a aposentadoria dela, tudo mais, porque a doença dela cegou mesmo, ela teve retinose pigmentar junto com descolamento de retina. Então, assim, eu não tinha nada para fazer da minha vida. Eu não tinha brinquedo, eu brincava com o meu primo na rua, mas o meu tio era pedreiro, então acaba que a minha tia pagava para ele. Ele estudava em colégio particular, mas pediu para sair na sexta série. Aí fazia judô, assim, tinha uns recursos que eu não tinha nada. Aí o meu passatempo era ficar na casa das vizinhas, que gostavam muito de mim, e também de ler, porque era o que eu tinha. Eu não tinha nada mesmo. Tinha uma TV de 14 polegadas, uma CCE, que os botões eram para dentro, a gente tinha que usar o lápis para trocar de canal. Daí você ainda tinha televisão, eu não tinha televisão. Olha só, olha só. Mas olha, eu falando já pro pessoal aqui que tá ouvindo hoje, a gente aqui, quem olhar aqui o meu Instagram hoje vai ver que eu já viajei, já fui para fora do Brasil. Atualmente até estudo alemão. Eu, sabe, assim, eu tenho uma ideia muito maluca. Então, assim, hoje eu falo assim, eu falo sobre finanças hoje. E a gente está contando um pouquinho da nossa história, para mostrar que para as pessoas também, para motivar as pessoas, que é possível você mudar a sua realidade. Não importa o momento que você está, da onde você veio, da questão familiar, na questão financeira. Se você focar, se você colocar uma meta, um objetivo na sua vida e começar a olhar novos horizontes e querer buscar conhecimento, aprender com outras pessoas que já fizeram, você vai conseguir realizar o sonho que quiser. Só que a pessoa tem que abrir os olhos, porque senão ela vai repetir o mesmo padrão de onde veio, vai continuar as mesmas dificuldades, acaba repetindo. Inclusive, Dai, você falando da questão de repetição, eu fiz uma live, acho que foi a primeira das lives que eu fiz aqui, foi com uma consteladora familiar, constelação familiar. E fala dessa questão de repetição de padrões, né? Você repete o sistema. Você fica no ciclo, né? Você fica repetindo as mesmas coisas. E para você sair disso, muitas vezes você precisa olhar para essas questões familiares, olhar para essas questões e tentar olhar para algo diferente. E às vezes até, algumas terapias ajudam também a gente a se libertar desse ciclo que a gente vem, né? De conseguir abrir a nossa mente, né? Porque tudo é questão da mentalidade também, né? Muitas coisas é a mentalidade. É tudo, né? Mentalidade. Porque eu estava na faculdade com 17 anos. E as pessoas olhavam para minha mãe e falavam, como? Como você conseguiu? Sabe? Para minha mãe, olhavam para minha mãe. Minha mãe que não enxergava, perguntavam para minha mãe. Então, assim, minha casa, telha adesivo, chovia mais dentro do que fora. Meu pai tapava o buraco da telha com sabonete. E às vezes as pessoas falam para mim, não consegui estudar porque não dá para conciliar trabalho e estudo. Val, quem quer, consegue. Dá. Eu tô falando pra você, com 15 anos eu comecei a trabalhar, se eu quisesse estudar eu tinha que trabalhar. Muitas vezes eu trabalhava de dia e estudava no período da noite. Aí depois que eu entrei na área da enfermagem, aí na época eu fui ser técnica de enfermagem, eu trabalhava à noite.
Eu fiz a minha universidade, era uma universidade federal, então era um curso integral, eu estudava o dia inteiro, eu estudava das 8 às 6. Eu E eu ia falar trabalhava... sobre isso, porque eu passei por uma federal, era de 8 às 10 e eu não consegui trabalhar. Meus pais não tinham condição de me manter, eu pedi para sair do curso e fui fazer ProUni numa faculdade privada. Eu consegui, daí, porque eu já era técnica de enfermagem na época, Ah, aí eu era auxiliar de enfermagem, então eu trabalhava à noite, eu trabalhava uma noite sim, uma noite não. E eu fazia a faculdade durante o dia, das 8 às 6. O único dia que eu não tinha aula o dia inteiro era a sexta, que aí ia até meio-dia só. Mas durante a semana, e eu, como é muitas horas de aula, é muito conteúdo, é muito denso, é muito puxado. É muito difícil entrar em uma universidade pública? É difícil. Mas sair dela também não é fácil. Então, assim, mas foi uma área, uma época mais difícil, muito cansativo, mas eu tinha um objetivo. Meu sonho era fazer uma festa de formatura que eu queria dar isso de presente para meu pai. Isso foi minha maior motivação de vida, de estudar, porque eu falei, um dia eu quero dançar a valsa na minha formatura com meu pai. E eu consegui realizar esse sonho. E até hoje meu pai fala desse momento, assim, com muita alegria. E é claro que cada vez que você conquista um sonho, uma etapa da sua vida, você consegue enxergar novos horizontes. E hoje, alguns anos atrás, eu não conseguia. Eu amava as viagens, eu via as pessoas viajando e eu falava assim... uma vez eu fui fazer um cruzeiro e eu estava com uma colega minha e a pessoa, não, porque eu viajo, faço uma viagem uma vez por ano. E eu ficava, o que você faz para você viajar tanto? O que você faz? Eu tinha uma curiosidade. Eu queria saber o que eu poderia fazer. E aí, eu comecei a focar nessa questão. Eu queria viajar, conhecer outros lugares. E aí, eu já viajei bastante, inclusive aqui no Brasil, já fui para fora também 2 vezes. Mas eram coisas que não estavam na minha visão há 10 anos atrás. Talvez não estaria, né? Eu não conseguia enxergar. Só que quando você sobe um degrauzinho da sua escada e você consegue conquistar uma coisa e falar assim, nossa, eu consigo, eu posso. Aí você consegue olhar um pouquinho mais alto, né? Ou enxergar um novo horizonte. E assim você vai conquistando. essa sou eu hoje, Val. Sou E aí, eu hoje. se você começa a administrar o seu dinheiro com sabedoria dentro da sua casa, não desperdiçando dinheiro, você vai conseguir realizar os seus sonhos.